Olá pessoal, eu queria mostrar para vocês uma evolução que teve, que está acontecendo aqui na ferramenta do Bash.rom. Eu estou já começando a implementar a versão que consegue gerar o arquivo em formato de Mega-ROM, para permitir que eu consiga rodar um programa Basic bem maior do que eu normalmente conseguiria via interpretado, né? Ou via XBasic, e outros métodos. Então eu criei aqui um exemplo, um programa de exemplo, um programa bem simples, sem muito algoritmo em cima dele. Simplesmente três variáveis, uma contazinha de cálculo em cima das três, impressão dessas três variáveis na tela, três variáveis decimais, né, ponto flutuante, e que isso se repete aqui indefinidamente, só para poder fazer volume no programa, por 500 linhas. Então são 499 linhas dessa conta aqui, dessa lógica aqui. Uma lógica bem simples, só para teste. Esse arquivo de programa, ele possui 30 KB de tamanho. Então é acima do que tem na memória lá disponível para um programa Basic. Vamos fazer um teste para mostrar para vocês isso funcionando. Eu vou copiar só as primeiras linhas, para vocês terem ideia do que eu estou falando. Vou colar isso aqui no interpretador. Vou mandar imprimir aqui, vou mandar rodar o programa. Ele fez a conta, ele vai contando de 1 a. Ele contou de 1 a 9 e imprimiu aqui os dois resultados separados por tab. Eu posso imprimir também o quanto que eu tenho de memória livre nesse momento aqui no interpretador, 22 KB. Então vamos aqui fazer um teste aqui de quanto que o interpretador consegue aguentar um programa grande na memória. Eu vou copiar esse programa inteiro, vou jogar ele para a memória aqui, copiar as 500 linhas. Vou colocar aqui, isso aqui é um MSX2, né? É o emulador do MSX2. Vou colar aqui o programa. Ele está colando bem lentamente. Eu vou acelerar só para temporariamente, só para poder ele, ele colar mais rápido. Ele está colando aqui as linhas do programa. Vamos aguardar para ver o que acontece. Está aproximadamente aqui na linha 300. E aí ele começa a dar um sem memória, out of memory. Não tem memória suficiente para carregar todas as linhas. Vamos esperar ele chegar até a linha 500. Chegou na linha 500, eu posso ver que ele está sem memória através do comando print aqui, print free. Só tem 199 bytes livres. Ele não conseguiu carregar todas as linhas do programa. Vou dar um list para poder provar isso. Vou mandar um list da linha 400 em diante. Fica mais rápido. Tá aí, ó, só foi até 401. Eu posso rodar o programa, ele não consegue rodar porque ele não tem memória suficiente para rodar esse programa. Então, mostrando que ele não conseguiu rodar um programa de 500 linhas. Obviamente aqui tem tudo repetido, mas é um programa de teste, né? Um dummyzinho de teste. Bem, aí eu fiz algumas implementações no Batch.rom para que ele conseguisse gerar um arquivo Mega-ROM, no formato Mega-ROM. Vou rodar aqui o comando, é o comando com "-c" para compilar e o "-x" aqui, que indica que o programa vai gerar em formato estendido, em formato Mega-ROM. Se eu tirar o "-x", ele vai reclamar que o programa está muito grande, ele gerou 77 KB, e aí ele não conseguiu gerar porque ele excede os 16 KB de uma ROM normal. Todo mundo sabe que o Bash-ROM gera um arquivo ROM de 32 KB, sendo que metade dele é para as rotinas internas, né, para o kernel dele interno, e outra metade é para o seu programa Basic. Então, se eu mandar compilar normalmente aqui, ele vai dizer que não cabe 77K em 16 KB. Mas se eu colocar o "-x", aí a mágica acontece.
Ele gera aqui no formato MegaROM, que por enquanto ele está gerando no formato Konami, que é um formato que eu consegui fazer funcionar. Os emuladores aceitaram, né? Eu não testei isso em máquina real ainda. O tamanho do código continua do mesmo tamanho, 77 KB, né? Ele vai ocupar pouca memória RAM. E quando ele gerou uma Mega ROM de tamanho de 128 KB, esse tamanho aqui é um tamanho meio que padronizado, Mega ROM, ele vai duplicando isso, né? Quando se pega 256 KB, 128 e aí vai. Desses 128 KB e 77K aqui ocupou metade, né? Um pouco mais da metade, 60%, 59,6%. Obviamente que se ele alcançar o 100%, ele vai aumentar esse tamanho aqui. O byte ROM vai automaticamente subir isso aqui para 256 KB e por aí vai, até o seu programa ter ele couber dentro desse espaço aqui que foi reservado. A RAM só foi ocupado 4%, e aí ele gerou o arquivo ROM. Se eu fizer aqui um list do arquivo ROM, ele mostra aqui que gerou os 128 KB. Aqui está o tamanho em bytes sem o cálculo, né? Então, 131.072 bytes equivale a 128 KB. Bem, aí o arquivo foi gerado, foi compilado. A gente viu que a listagem dentro do interpretador ele não roda, ele nem cabe o programa todo e quando até a linha que ele carregou ele não consegue rodar. Quando você tenta rodar, ele dá aqui um sem memória. Logo na segunda linha, que inclusive, né? Então eu vou abrir um outro emulador aqui é o MSX1, né? Eu vou ver aqui quanto é que tem memória livre, 23K, né? Porque não tem nada na memória. Vou carregar essa ROM, esse teste aqui, e aí entra um ponto. Essa ROM, aqui nesse emulador específico, eu tenho que informar que ele é um Konami. Se eu não informar, esse emulador aqui ele não detecta automático, enquanto o OpenMSX ele detecta, ele consegue detectar o formato corretamente. Esse aqui do browser, o WebMX, ele infelizmente não detecta, então tem que mandar dizer qual é o formato aqui dessa ROM. Então tá aqui, ele está contando aqui as linhas, né, contando, fazendo o cálculo. Vamos aguardar aqui ele terminar. Até o 499, tá aqui, ele fez a conta, o programa rodou. Se eu fizer um list aqui, eu vejo que não tem programa na memória, está tudo compilado, não tem aquele monte de linhas. Se eu mandar imprimir, quanto de espaço disponível? Eu tenho 12 KB, quer dizer, tem muita coisa ainda, provando que o programa foi compilado, foi carregado na memória e ele executou todas essas linhas no nosso MSX, conseguiu rodar todas essas linhas de comando, né? Obviamente isso aqui ainda é um protótipo, tem uma série de coisas que precisam ser tratadas. É, ele não consegue gerar um mega ROM ainda com com constantes strings, não consegue fazer um Kozub ou um Goto. Isso tudo eu tenho que adaptar aí nesses comandos, o Goto, o Kozub, as literais strings, os recursos, quando carregar áudio, carregar telas, isso tudo tem que ser ainda adaptado aqui para poder funcionar no formato Mega ROM. Aqui é só um teste, uma prova de conceito de uma listagem de programa muito simples, mostrando que ele consegue fazer a paginação lá dos segmentos da Mapper. Obviamente esse programa vai rodar só em computadores em emuladores ou que tem o Mapper, né, que consiga simular essa Mapper do Konami, do formato Konami. Mas prova que o programa consegue rodar. Ele executa aqui sem problema. Se eu fizer aqui Deixa eu carregar aqui o programa parcialmente, só as primeiras linhas. Deixa eu ver.
programa rodando. Vou tirar aqui desse tubo. Tá aí as primeiras linhas do programa, né, interpretado. Só as primeiras linhas. Ele não cabe o programa completo no interpretado. Tá aqui o programa aqui rodando. E é isso aí, pessoal. Isso aqui é o começo. Está nascendo aqui a ferramenta, a versão dela que consegue, com esse parâmetro "-x", que vai permitir ele criar aqui no modo estendido de memória, onde ele vai rodar com a mapper. O formato mapper, como eu falei, que eu consegui foi isso aqui, o Konami. Os outros ou não detectavam, o emulador não detectava, ou ficava dando problema. Então eu fui testando vários formatos e isso aqui parece que o que deu. Para o OpenMX ele abriu de cara, no auto-detect dele ele já reconhece. Para o WebMX não, ele precisa ser apontado aqui que ele é esse formato. Essa versão eu não vou publicar ainda na internet, como ela ainda é experimental, tem bugs e tudo mais. Eu não vou ainda publicar, mas assim que eu tiver com um pouco mais avançado, pelo menos com GoTo, Gozob e as literais strings rodando já de forma eficiente. Existem também algumas funções também que são chamadas para economizar espaço de memória na ROM. Eu tenho algumas funções também que precisam ser ajustadas para poder ter as trocas de segmento de memória, então da mapper. É uma coisa meio complexa e só consigo fazer paulatinamente, passo a passo aí, cada um desses pontos, né? Esse ponto que eu venci foi conseguir quebrar esse programa gigante compilado dentro de vários segmentos e esses segmentos rodarem sem dar crash no programa Assembly. Então, senhores, é isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês gostem e até a próxima.